Rapaziada, games com IA está se tornando cada vez mais realidade. Recentemente a gente teve mais 2 lançamentos que mudou muita coisa e avançou ainda mais programação e criação de games no geral, que é o Claude 4.6 Ops e o ChatGPT 5.3 Codex. As duas lançaram praticamente aí na mesma hora e cara, o negócio ficou muito insano. Primeiramente, antes de falar sobre a parte técnica, vamos primeiro ver o resultado, que é o que importa, né? Primeiramente, esse vídeo que você está vendo aqui é de um usuário que conseguiu criar o Minecraft dentro do ChatGPT 5.3 Codex, tá? Que é a nova versão do ChatGPT que acabou de lançar. Cara, isso aqui é simplesmente insano. Tá muito funcional, tá no 3D, tem como você mudar os blocos, construir, destruir. Isso aqui tá simplesmente insano. Quando lançou, por exemplo, lá atrás o Gemini 3.0 já era um insano o que dava pra fazer, só que ainda não dava pra chegar nesse nível aqui. O que a gente conseguia fazer até então era joguinhos 2D, RPG e etc. Já era interessante, só que o negócio, tipo, não passou nem um ano direito e já chegou nesse resultado aqui. Dá pra acreditar, cara? Aqui a gente tem mais um resultado aqui de outro usuário que criou aqui mais ou menos um joguinho ali 2D, estilo ali Super Mario, né? Que é esse joguinho assim de plataformas. Cara, ficou muito interessante também. Acredito eu que ele tenha colocado imagens ali e tá muito mais interessante do que o Gemini. Vindo aqui com o GPT-5, só que versão Codex 5.3 no caso. Esse cara aqui, ele conseguiu criar um jogo muito estilo Pou. É a cópia do Pou, só que aí é uma batatinha ali muito fofinha. E aí você consegue ter aquela aba de joguinhos igual tinha no Pou. Quem lembra do Pou tá ligado, né? Quem tinha Galaxy Pocket aí, ó, da época. Olha lá, ó, eu consegui fazer um joguinho dentro de outro joguinho, né? Como se fosse aqueles joguinhos que tinha no próprio Pou mesmo. E vindo aqui mais pra frente, uma coisa interessante também é que realmente, ó, é muito igual o Pou. Então você pode mudar o cenário, pode comprar chapéu pra ele, acessórios, dar comida, dormir. E tem outras coisas que também, como informações, por exemplo, se ele está com fome, como que tá a saúde dele, a energia, etc. Beleza, lançou o GPT 5.3 Codex e o Ops 4.6 da Anthropic, né? Só que agora esse usuário aqui comparou os dois lado a lado com o mesmo prompt para criar um jogo de FPS ali, né, de tiro em primeira pessoa, e ele comparou os dois com o mesmo prompt. Então vamos ver como que ficou aí, ó. Logo de cara, eu já acho que o Claude 4.6 Ops está melhor. Inclusive, nossa, o 3D do Claude está muito bom, cara. Porque quando ele dá tiro, tem um reflexo ali da luz ali do tiro da arma, na própria arma, como se fosse um 3D mesmo. Olha lá, que louco. Olha isso. Cara, muito doido, velho. E parece que tá mais bem polido, né, o do Claude Ops. Se bem que os dois também travar, mas acredito que seja a gravação do cara, né? Mas realmente os dois tá muito bom, tá interessante. Isso aqui é o início, né, de criação de games com IA, porque primeiro tá muito simples ainda, obviamente, tá muito estilo Minecraft ainda, muito quadrado, né, não chegou nenhum nível de realmente criar um personagem 3D polido ali, que pareça mais realista, que tenha um acabamento mais redondo, né, ao invés de um acabamento mais quadrado. Mas isso aqui é só o começo, velho, dá pra ver que tá avançando muito rápido. Mas assim, comparando os dois, cara, sinceramente, eu fico com o Claude Ops e também já era de esperar. O Claude sempre foi a melhor inteligência artificial para geração de código, para programação, para vibe code, como o pessoal fala. Aqui a gente tem mais um resultado aqui, agora no estilo RPG, bem interessante. O legal, a musiquinha também, ó. Legalzinho, o legal é que já cria música junto, né? Isso aí o próprio Gemini já fazia, né? Só que pelo que parece tá bem melhor, cara. Tem muito mais coisas, dá pra fazer mais coisas. Inclusive ele conseguiu fazer o personagem pescar, conversar com outros, ter diálogo ali acontecendo, né? Como se fosse realmente um RPG. A água ali tem animação, cara, tá muito mais completo, velho. Só que outra coisa interessante também, né? É a criação de site, que tá muito interessante também. Aqui esse usuário criou um site ali no Claude Ops, né? Na nova versão. É muito mais fácil você converter uma venda ali de um website, por exemplo, criando um site como esse, interativo e tudo mais. E hoje, com essas novas tecnologias de inteligência artificial, ficou muito mais simples criar um site interativo como esse, por exemplo. Aqui a gente tem mais um resultado agora que é para criar um jogo ali no estilo racing, né, de corrida. E aqui é muito interessante porque, bom, dá para escolher o próprio carro que você vai correr, tem habilidades ali, como se fosse ali um Mario Kart ali, né, de corrida. O interessante é que fica muito bom, né, pelo que parece. Assim, obviamente o visual tá muito simples ainda, como eu expliquei.
tá muito quadrado, não tem aquele acabamento ali redondo, um carro ali muito certinho, bonito, mas é só o começo, né? E só que o interessante ver é a parte da programação, que está funcionando de fato, né? Você tem física acontecendo, né? Bom, agora vamos falar sobre o que de fato mudou, né? Vamos começar com o ChatGPT 5.3 Codex. Primeiramente, ele é pago, tá? Então ele só vai funcionar no plano pago. E aí ele vai ter um app. É como se fosse o Antigravity, tá? Para quem conhece o Google Antigravity, vai ser mais ou menos nessa mesma pegada, né? Vai ter um app para você instalar no Windows e no Linux, porém ele não vai rodar no PC ali de forma local, como a ConfUI roda, outras IAs de código aberto roda, tá? Você vai conseguir baixar no PC um aplicativo para conseguir usar ele e fazer várias coisas, porém ele vai ser um aplicativo conectado aos servidores da OpenAI. Vai ser uma interface local para controlar o Codex, tá? Ou seja, então todo o processamento e etc. vai ser tudo feito na nuvem com os servidores da OpenAI. Aí o que esse aplicativo do Codex vai permitir? Tipo, o que vai diferenciar você baixar ele do que rodar o próprio ChatGPT ali no navegador? O fato é que você vai conseguir rodar agentes que programam, usar terminal e arquivos, automatizar tarefas no PC, trabalhar em projetos longos e integrar com IDEs e CLI. Resumidamente, é como se fosse ali o Antigravity do Google mesmo. Tá, mas aí o que muda do ChatGPT 5.3 Codex para o ChatGPT padrão convencional que a gente já conhece no navegador? Bom, o que muda é que o ChatGPT 5.3 Codex não é só mais inteligente, ele é feito para trabalhar sozinho. Enquanto, por exemplo, o ChatGPT 5 responde perguntas padrões, como a gente já está acostumado a fazer perguntas no ChatGPT, resolver problemas ali, mandar prints para ele analisar, etc. A versão Codex consegue executar tarefas completas, programar projetos inteiros, usar o computador e trabalhar por horas sem se perder. Ou seja, a memória dele também é mais longa, né? O GPT-5 normal resolve coisas rápidas e a versão Codex consegue trabalhar por horas ou dias em um projeto, lembrando tudo que ele já fez. E uma coisa é que ele é muito mais focado em programação, então ele comete menos erros em código, constrói projetos maiores, como a gente viu aí no início do vídeo, e entende melhor bugs e corrige sozinho. Então é mais focado ali para desenvolvedores e criação de software. O ChatGPT Codex ele pode mexer em arquivos, rodar comandos, organizar projetos, testar coisas e automatizar tarefas no PC, como se fosse realmente ali o Antigravity, né? Só que melhor ainda, pelo que parece aqui. Tem muitas outras partes mais técnicas, só que, tipo, o que importa de fato ali, eu resumi para você, e é o que de fato vai fazer diferença ali na prática, né? Bom, o CloudOps 4.6, a nova versão do Cloud, ele é focado em raciocínio mais profundo e tarefas mais longas. Ele planeja melhor, mantém o contexto por muito mais tempo e agora suporta até 1 milhão de tokens em beta. Ou seja, consegue ler e entender volumes enormes de informações sem se perder. Também melhorou em código, pesquisa, planilhas e apresentações, e teve destaque em testes de raciocínio complexo e trabalho profissional. Comparando agora com o GPT 5.3 Codex, a diferença é clara. O CloudOps 4.6 é mais forte em pensar, analisar e lidar com grandes quantidades de informações, enquanto o GPT 5.3 Codex é mais focado em programação prática, automação e execução de tarefas no computador. O Codex foi feito para agir como um agente de desenvolvimento, criando e rodando projetos completos. Ou seja, resumindo, cara, o CloudOps 4.6 ele é melhor para raciocínio profundo e tarefas intelectuais e longas, e o GPT 5.3 Codex é melhor para programar, construir e executar coisas na prática. Rapaziada, a briga pelo trono no mundo das inteligências artificiais simplesmente não para. É muito insano acompanhar o ritmo que essas tecnologias tá evoluindo, né? Toda semana parece que surge uma nova ferramenta, um novo modelo e uma nova forma de criar coisas que antes pareciam impossível. Ontem mesmo, né, eu postei um vídeo sobre o Kling 3.0 que revolucionou a tecnologia de geração de vídeo por IA, praticamente entrando no território de produção cinematográfica com inteligência artificial, né, criar filme ali. E agora a gente vê um salto gigante nas IAs voltada
para programação, automação, criação de jogos. É muito interessante ver o quão rápido isso tá avançando, sabe? E a pergunta que fica é, se a IA já chegou nesse nível agora, imagino que ainda vem pela frente nos próximos meses. É muito interessante acompanhar a evolução de cada ferramenta e uma tentando passar a outra, né, rapaziada? Mas é isso, Deus abençoe sua jornada e vejo você no próximo vídeo.